Salmo de número 40. E nós faremos essa leitura todos a uma só voz. Os 3 primeiros versículos apenas, do Salmo 40. Vamos lá? Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Amém. Podem sentar. A nossa mensagem nesta noite, amados, tem o seguinte tema, ou o seguinte título: vale a pena esperar no Senhor. Vale a pena esperar no Senhor. Uma das coisas mais difíceis da vida é esperar. Esperar não é fácil. Você gosta de esperar? Mas nós veremos que esperar é bom. Depende em quem você está esperando. Esperar muitas vezes é uma coisa chata, monótona, desagradável, entediante. 15 minutos na fila do banco ou de um banco irrita qualquer pessoa. 5 minutos parado no trânsito faz qualquer motorista perder a paciência. E quem já pegou o coletivo, fique num ponto de ônibus esperando 50 minutos, esperando o ônibus passar, e você verá se esperar é fácil ou não. Verdade é, não gostamos de esperar. Como eu falei, esperar não é uma tarefa fácil. E nós vivemos em uma época em que as pessoas não sabem, não querem esperar. A sociedade moderna é imediatista. Quer que tudo seja feito com rapidez, pois vivemos na era do micro-ondas, do controle remoto. Mas ninguém quer esperar. Mas aprendamos uma coisa: a mensagem de Deus para as nossas vidas é esta: esperar faz parte da vida. Ou eu ou você, gostando ou não, haverá momentos na nossa vida que não há outra coisa a fazer a não ser sentar e esperar. Pois esperar faz parte da vida. E é uma das ferramentas que Deus usa para o nosso crescimento espiritual. Quando olhamos para as Escrituras, Abraão esperou 25 anos desde que saiu de Harã até o cumprimento da promessa, o nascimento de Isaque.
Jacó esperou 14 anos para se casar com a mulher a qual ele amava. Caleb esperou 45 anos para receber a promessa do Senhor na sua vida. Davi, depois que foi ungido por Samuel na casa do seu pai, esperou cerca de 15 a 17 anos para sentar no trono de Israel. E até o próprio Jesus esperou 30 anos para iniciar o seu ministério. E o salmo aqui que nós lemos, os 3 primeiros versículos, nos ensina que há momentos na vida que vale a pena esperar no Senhor, não em qualquer outra coisa. O texto que nós lemos, e nós vamos meditar nesses 3 versículos, ele próprio dará 4 respostas que vale a pena esperar no Senhor. Em primeiro lugar, Davi diz, a primeira parte do versículo 1 do Salmo 40: esperei confiantemente pelo Senhor. Então, por que vale a pena esperar no Senhor? Porque o Senhor, que Davi diz que vale a pena esperar, é o Deus Todo-Poderoso. Esse maravilhoso Deus em toda a Escritura, Ele é o Deus que cumpre tudo quanto promete. O homem faz promessas e depois não cumpre. O homem muda em suas promessas. O homem promete e não cumpre suas promessas, mas Deus, o Senhor, que o salmista diz que vale a pena esperar, não muda em suas promessas. Ele é um Deus imutável. Você é uma pessoa que sabe esperar? Em quem você espera? Talvez você tenha esperado tanto, mas até agora não chegou. Talvez você esteja esperando a pessoa ou em algo errado. Mas uma coisa eu tenho certeza: se Deus, o Senhor aqui de Davi, se Ele te prometeu alguma coisa, pode confiar, pode esperar. Ele é fiel, Ele é imutável. Faça sol ou faça chuva, Deus vai cumprir a promessa pela qual Ele nos manda que esperemos e descansemos nele. A palavra de Deus lá em Números 23:19 diz que Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo Ele prometido, não o fará, ou tendo Ele falado, não cumprirá. Primeiro livro dos Reis, 8:56 diz: bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo quanto prometera. Nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas, feita por intermédio de Moisés, o seu servo. Deus, quando Ele promete algo,
quando Ele manda que esperemos nele, pode confiar. Ele cumprirá a sua promessa. Pode passar anos, décadas, mas Deus continua o mesmo. Seu poder continua inabalável. O poder de Deus continua o mesmo. O poder do Deus de Davi nunca mudou, nem mudará. O poder de Deus continua grande e ilimitado. Por isso, devemos sempre esperar no Senhor. E eu quero trazer alguns relatos aqui da Bíblia, que vale a pena esperar no Senhor, porque o Deus pelo qual o texto nos mostra é o Senhor Deus Todo-Poderoso. O Senhor em quem devemos esperar é o mesmo que criou tudo em 6 dias. O Senhor em que devemos esperar é o mesmo também que destruiu o mundo com o dilúvio na época de Noé. O Senhor em que devemos esperar é o mesmo que enviou as pragas sobre a terra do Egito para libertar o seu povo. O Senhor em que devemos esperar é o mesmo que entrou na fornalha de fogo para salvar seus servos, Sadraque, Mesaque e Abidnego. O Senhor em que devemos esperar é o mesmo que entrou na cova dos leões e salvou seu servo Daniel. O Senhor em que devemos esperar é o mesmo que mandou fogo do céu para consumir o holocausto no dia do profeta Elias. O Senhor em quem devemos esperar ainda é o mesmo, Jesus Cristo, que curou o cego Bartimeu a caminho de Jericó. O mesmo que curou o paralítico que jazia em cima de uma cama 38 anos. O Senhor em que devemos esperar é o mesmo que ressuscitou o filho da viúva de Naim, o mesmo que ressuscitou a Lázaro, que estava sepultado há 4 dias. O Senhor em que devemos esperar é o mesmo Jesus que esteve na sepultura 3 dias, mas ressuscitou e está vivo e vivo para todo o sempre. Então, meus amados irmãos, a mensagem é essa. Vale a pena esperar no Senhor, porque o Senhor que o Davi aqui diz: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele não mudou, o seu poder não muda, Ele continua salvando pecadores, Ele continua curando os enfermos de alma, Ele continua libertando os cativos de alma. Não há problema que Ele não possa solucionar. Mas a mensagem para mim e para você: em quem você tem esperado?
Espera no Senhor, o Deus vivo, o Deus revelado nas Escrituras, porque Ele é fiel, Ele não muda, continua o mesmo, Ele é Senhor de tudo e de todos, e faz tudo para a sua glória, e quer que seus filhos e suas filhas o glorifiquem e cantem louvores ao seu grande nome. Então, em primeiro lugar, porque vale a pena esperar no Senhor, porque o Senhor em que devemos esperar em primeiro lugar é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas em segundo lugar, por que vale a pena esperar no Senhor? Está aí no primeiro versículo, versículo 1, a parte B. Ele diz: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Vale a pena esperar no Senhor, porque enquanto esperamos no Senhor, Ele vai mudando a nossa convicção. Ele muda a nossa convicção. Davi começa aqui dizendo que esperou confiantemente pelo Senhor, e Deus se inclinou para ele e ouviu quando clamou por socorro. A palavra inclinar aqui significa esticar, estender. Davi está dizendo que ele esperou no Senhor e ele se esticou, se estendeu para Davi. E por que Davi escreve este belo salmo aqui? Uma oração que Davi faz. Quem sabe que Davi, antes de esperar em Deus, Davi talvez tinha incerteza, insegurança, mas quando ele esperou na pessoa certa, ou seja, no Senhor, sua ideia, sua convicção mudou. E aqui vem uma mensagem para mim e para você nesta noite. Se você é um crente ou uma crente no Senhor, que busca e que está esperando em Deus, a resposta pode até demorar, mais do que nós pensamos, mas quando Ele nos responder, nós vamos falar com nossos próprios lábios, como Davi aqui falou: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Irmãos, irmãs, quem espera algo dos homens, quem espera algo de políticos, nunca pode confiar, vai viver sempre inseguro. Vou repetir: quem espera nos homens, em políticos, a não ser no Senhor, estes continuarão inseguros. Mas quem espera algo de Deus, quem espera em Deus, fique tranquilo, ainda que ele demore, no tempo certo, Deus vai se inclinar e vai nos trazer a vitória. Talvez não seja como eu ou você queira,
Mas aquele que espera no Senhor, ele aceita tudo que vem da mão do Senhor. Mas que Deus cumpre, ele cumpre. Em que você tem esperado? Em que estamos esperando? Talvez muitos ou todos que estão ouvindo essa mensagem nessa noite têm esperado tanto, têm orado tanto, mas se você espera no Senhor, não enfraqueça, porque não chegou o tempo ainda de Deus. Continue esperando no Senhor. Como eu falei aqui, Davi, depois que ele foi ungido por Samuel na casa do seu pai, ele tinha todos os direitos de chegar e sentar lá no trono de Israel. Mas Saul, que era o rei, começou a perseguir a Davi. E ele esperou cerca de 15 ou 17 anos para assumir o trono lá em Israel, sentar no trono de Israel. Por isso que ele diz: esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Por que vale a pena esperar no Senhor? Porque Ele é o Senhor, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Porque enquanto esperamos nele, o Senhor muda a nossa convicção. Talvez você esteja esperando em algo, você já tramou tudo na sua mente. Eu vou esperar no Senhor, vai acontecer assim, desse meu jeito. Já criou uma imagem, um filme na sua mente. E Deus, quando lhe responde, é totalmente o contrário para a sua vida. Mas aceite aquilo que Deus está lhe dando, porque é o melhor para mim e para você. Talvez você não entenda lá no início, mas só entenderá depois. Dizer: foi bom ter esperado no Senhor, porque Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Mas em terceiro lugar, por que vale a pena esperar no Senhor? Aí Davi, no versículo 2, veja o que é que ele diz: tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Em terceiro lugar, por que vale a pena esperar no Senhor? Porque enquanto esperamos, o Senhor muda a nossa condição. Me tirou de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Aqui, amados irmãos, Davi está descrevendo sua condição passada. Era assim que ele se sentia, num abismo profundo, num poço horrível, num cenário de pânico, em um lamaçal. Mas Davi diz: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamou por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Ora, olha a palavra para mim e para você nesta noite. Sabe o que acontece quando nós esperamos no Senhor?
em terceiro lugar, Ele nos tira da lama. Ele nos tira do abismo profundo. Ele nos tira do lamaçal. Numa linguagem popular, lama é lodo, é um atoleiro. Lama é lugar de insetos. Lama é lugar escorregadio, perigoso. Na lama não tem como andar, não pode ir para frente, não pode dar um passo para progredir quando está na lama. Na lama não temos progresso satisfatório. Na lama não temos segurança, sustentação para as nossas vidas. E a palavra inspirada de Deus para as nossas vidas é: confiem no Senhor, que só Ele pode tirar você do lamaçal do pecado, do comodismo, da conformação. Você, com seus próprios esforços, você não vai conseguir sair desse atoleiro. Clame ao Senhor, somente Ele pode nos tirar do atoleiro da vida. Faça como Davi. Davi clamou ao Senhor, esperou no Senhor, e sabe o que foi que Deus fez na vida dele? Tirou ele da lama e pôs os pés de Davi numa rocha, firmou os seus pés. Rocha, amados irmãos, é lugar de segurança e proteção. Rocha é lugar de visibilidade e proteção. A rocha é um lugar de influência. É na rocha o lugar onde as águias fazem a sua habitação. Em cima da rocha dá para andar. Na rocha dá para caminhar em frente e não escorregar. Na rocha dá para fazer grandes projetos e progredir na vida. E Deus fala conosco nesta noite e diz: venha para a rocha. Venha para a rocha, que é Jesus Cristo. Pastor, é Jesus mesmo? Jesus lá em Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25 diz: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu. Por quê? Estava edificado sobre a rocha. Sabe o que é que Jesus fala conosco, amados? Existe um lugar de segurança para você. Existe um lugar onde o vento pode assoprar, a tempestade pode se levantar, mas você continuará de pé, intacto, porque eu é quem te sustento.
é na rocha, que é Jesus Cristo. Vale a pena esperar no Senhor. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Vale a pena esperar no Senhor. Enquanto esperamos no Senhor, Ele muda a nossa condição, Ele nos tira da lama, nos coloca na rocha e firma os nossos passos. E aí pode vir ventos, tempestades, mas continuaremos de pé na presença do Senhor. Vale a pena esperar no Senhor. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Quando esperamos no Senhor, Ele muda a nossa convicção, Ele muda a nossa condição. E em último lugar, por que vale a pena esperar no Senhor? O versículo número 3. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Enquanto esperamos no Senhor, o Senhor muda dia após dia a nossa disposição para cultuarmos e adorarmos aquele que é santo, santo, santo. O Senhor dos exércitos é o nosso Senhor. Enquanto estávamos na lama e no lodo, só quem canta na lama e no lodo são os sapos, são os insetos. Mas Deus nos tira da lama, nos coloca na rocha, põe um cântico na nossa boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Eu pergunto a você: vale a pena esperar em Deus ou não vale? Você pensa que está aqui por acaso, é? Nós estamos aqui por acaso, nós remidos do Senhor. Foi Ele que me tirou lá da lama, foi Ele que tirou você da lama, e você está ouvindo aqui, você que não tomou uma decisão por Cristo ainda, Ele quer que você saia da lama e passe a esperar tão somente nele. Ele muda a nossa disposição, coloca nos nossos lábios um novo cântico, uma nova canção. Davi somente esperou, clamou, e o resto foi Deus que fez todas estas maravilhas na sua vida. Então, você que me ouve nesta noite, você já está firmado na rocha? Ou você continua no lamaçal da vida? Espere com confiança a resposta do Senhor. Que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Espera pelo Senhor. Ele vai mudar suas convicções. Ele vai tirar da posição que você está de lama, lá na lama, e vai firmar seus pés sobre uma rocha. E por fim, eu acho maravilhoso aqui que Davi diz: e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Não para aí. Muitos verão estas coisas, temerão
e confiarão no Senhor. Ele vai fazer com que eu e você dê testemunho vivo que nós somos novas criaturas agora, feitas em Cristo Jesus. Você que gostava de um forró, você que gostava de um funk e de qualquer outra música mundana, Deus vai tirar isto da sua vida. E o louvor que Ele vai colocar nos seus lábios serão louvores tão somente para engrandecer o nome de Deus. Crente não é para estar cantando música mundana. Não glorifica a Deus. É uma contradição a palavra de Deus. Do mundo você já veio. Crente é para glorificar a Deus. Tem que estar com um novo cântico nos seus lábios. Um hino de louvor ao Deus que agora Ele pertence. Talvez muito possa me ignorar nesta noite, mas a palavra de Deus não muda. Todos aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas antigas passaram e tudo quanto se faz é novo. É tudo, amados. Não são algumas coisas. Por isso que nós vemos nos nossos dias muitos declararem cristãos, a olharem para as suas vidas, não mudaram nada, continuam os mesmos costumes, o mesmo linguajar. É forró gospel, é carnaval gospel, é funk gospel. Não, irmãos. Deus lá no Salmo 50 diz: pensa que eu sou igual a tu, é? Eu não sou igual a tu. Eu vou lhe arguir perante todos e vou mostrar que eu não sou igual a você. Pensa que eu sou teu igual. Deus, quando faz a obra, amados, Ele faz por completo. Ele muda. Ou Deus não é o Deus Todo-Poderoso. E concluo dizendo o seguinte: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Está lá em Hebreus 13, 8. O caminho para o céu ainda é o mesmo. O caminho da paz e da felicidade é o mesmo. Agora saiba de uma coisa: o endereço é fixo, é imutável. É o endereço de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Se você não tem Jesus Cristo, você não vai fazer morada lá no céu. Precisamos de mudança em nossas vidas. E como é que nós podemos mudar? Esperando, descansando e colocando as nossas vidas nas mãos daquele que nunca muda. Porque Tiago 1,17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes,
em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus só dá o que é bom. Deus não faz uma nova criatura e depois desfaz. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Os crentes hoje querem evangelizar, mas não têm vida para chamarem pecadores ao arrependimento. Muitos estão com a vida deplorável e querem que muitos se convertam, ouçam as suas palavras. E o testemunho de muitos aí que dão de crentes é o quê? Para ser crente como fulano ou beltrano, deixa eu assim mesmo. Irmãos, o Deus das Escrituras é o Deus que mudou crentes, filhos e filhas de Deus há 100 anos atrás, há 20 anos atrás. Ele continua o mesmo. E a maneira dele chamar e de transformar pecadores em novas criaturas continua o mesmo. Não tente querer enganar a Deus. Deus não se zomba. Tem que ter mudança. Podemos ver pessoas hoje: vou evangelizar no carnaval, vou evangelizar lá no forró, lá no Parque do Povo. Você ainda não se libertou, você continua ainda amarrado às coisas passadas. Por que você não vai evangelizar aqueles que estão perdidos nos outros dias? E por que você espera São João, espera carnaval para evangelizar? Vai enganar quem quiser, mas Deus não. O homem sempre quer dar um jeitinho a Deus. Sabe o que é que Deus diz? A lei e ao testemunho, se não falarem assim, não verão a alva. Se não mostrarem a palavra de Deus, o que Deus requer do pecador, se veja que é um miserável pecador, precisa se arrepender, se converter, mudar sua vontade, seus desejos, suas inclinações para Deus, é a palavra de Deus que diz: nunca verão a alva. Deus é Deus. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Espere em Deus, descanse em Deus, e o mais Ele fará. Agora, não espere ou confie em Deus desconfiando, não, viu? A Bíblia diz: seja sim, sim, ou não, não a tua palavra. O que passar disso vem do maligno. Ou você é quente ou é frio, porque quem é morno, Deus está a ponto de vomitá-lo da boca. Então, amados, nesta noite de hoje, daqui a alguns instantes será celebrada a ceia do Senhor. Examinemos a nós mesmos, comamos do pão, bebamos do vinho, tenhamos discernimento para participarmos da ceia do Senhor. Vê se há algo errado, confessemos, deixemos e participemos da mesa do Senhor. E aqueles que ainda não firmaram um compromisso com Cristo, Deus está lhe chamando para que você espere nele. Não espere no pastor da igreja, viu? Não espere nos irmãos da igreja.
Espera no Senhor. Porque até o pastor da igreja, ele tem que esperar no Senhor em todas as coisas. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo, amém.